Olá, tudo bem? Em uma estação de trem em Londres, o guarda Joe está terminando seu turno. Quando ele chega ao seu armário, encontra uma carta dizendo que não conseguiu a promoção pela qual havia se candidatado. Furioso, ele amassa o papel, mas o supervisor aparece para pedir a Joe que cubra o turno da noite, pois o guarda noturno está doente. Joe quer dizer não, mas acaba aceitando quando percebe que sua paixão, Ellen, será a atendente do bonde esta noite. Depois que o trem parte, Joe começa a verificar os bilhetes de todos os passageiros. A maioria deles mostram o bilhete, mas muitos passageiros ficam irritados e tratam Joe mal por fazer o seu trabalho. Uma mulher deixa cair sua bengala e quando Joe a ajuda, ele se assusta com um rosnado, mas é apenas o cachorro da senhora. Kate alega ter perdido seu bilhete e fica brava quando Joe a faz pagar a multa. Billy troca de roupa para algo mais confortável. Joe vê que a porta do banheiro tem um aviso que diz fora de serviço e vê que está saindo água dela. Quando Joe esbarra em Ellen, finalmente tenta convidá-la para sair, mas Ellie recusa. O fato do passageiro Paul estar olhando torna tudo mais estranho. Pelas próximas horas, o trem continua a viajar tranquilamente sob a chuva e a lua cheia, com passageiros descendo em cada estação até restarem alguns. Quando chega à floresta, um grito alto ecoa nos vagões e o trem para. Joe começa a atravessar os vagões para descobrir o que aconteceu e vê uma sombra atrás da porta, mas quando está prestes a abri-la, é assustado pelos alto-falantes. O maquinista anuncia que eles bateram em algo e pede para os passageiros que permaneçam calmos até resolverem. Joe finalmente abre a porta e descobre que o carrinho de Ellen caiu. Ele tenta pegar, mas não consegue. Então, Adrian acaba pegando no lugar dele. Joe encontra duas chaves no chão e fica surpreso ao descobrir que ambas pertencem a Adrian. Muitos passageiros estão em pânico, então Joe faz o possível para acalmá-los. Ele também tenta entrar em contato com o motorista pelo rádio, mas ele não responde. Joe pega os alto-falantes para pedir paciência para os passageiros. Tony sai do trem para verificar o que aconteceu e descobre que atingiram um veado, que agora está preso nas rodas. Ele tenta puxá-lo, mas não é forte o suficiente. Nesse momento, o motorista ouve um barulho atrás dele e, ao se virar, uma criatura misteriosa o ataca e começa a devorá-lo. Seu sangue respinga na janela, mas a chuva o lava antes que outros possam ver. No trem, Joe fica cansado de esperar e pega suas chaves para entrar na cabine de controle, encontrando ela vazia. Ele olha para fora, mas não vê o motorista lá também. Depois de dizer para Ellen acalmar os passageiros com alguns lanches grátis, Joe olha mais uma vez para fora e ainda não vê nada. Joe faz uma ligação para a equipe de resgate da empresa, que explica que estão atrasados devido à tempestade ter causado um acidente. O sinal do telefone está ruim e cheio de estática, mas Joe consegue descobrir que eles estarão lá em 4 horas. Joe informa para os passageiros sobre a espera de 4 horas, fazendo com que eles entrem em pânico. Quando ele diz que o motorista desapareceu, as reclamações pioram, então Adrian precisa gritar para calá-los. Ele aponta que não tem sinal nos celulares, então devem caminhar até a próxima estação para pedir ajuda. Joe tenta explicar que é perigoso e que ele poderia perder o emprego, mas os passageiros se unem contra ele e ele não tem escolha a não ser concordar em ser o guia deles. Depois que Joe destranca a porta, o grupo sai em fila ao lado do trem, sem saber que alguém está observando da floresta. Eles ouvem algo se movendo entre os arbustos, então Joe e Ellen vão investigar. Para o choque deles, encontram o corpo dilacerado do motorista no chão. A dupla volta e diz para os passageiros para voltarem ao trem, ao mesmo tempo em que uivos e rosnados são ouvidos ao longe. Leva alguns segundos para Joe destrancar a porta e todos correm para dentro com medo. Um casal idoso é mais lento que os outros por causa da idade e quando estão pulando para dentro, o monstro consegue morder a perna de Jenny. Até a sacode para cima e para baixo entre as portas, até que o grupo possa puxá-la para dentro e trancar. Jenny é levada para um assento, onde Ellen lava o ferimento com água e o enfaixa da melhor maneira possível. Billy e Matthew tentam olhar pela janela com uma lanterna, mas não conseguem ver nada lá fora. Quando Joe verifica se a porta está trancada, o monstro bate no vagão do trem e rosna. Então, o grupo decide ficar o mais quieto possível. Eles podem ouvir as garras da criatura arranhando e o grupo espera até que o uivo seja ouvido longe do trem para falar novamente. Joe vai até os controles para tentar usar o telefone do trem, mas não há sinal. Billy se junta a ele e revela que é estudante de engenharia. Ao olhar para os controles, ele percebe que há um vazamento no tanque de combustível que partiu quando o trem colidiu. Se eles não consertarem isso, nunca vão conseguir se mover. Lá fora, está evidente que a antena do trem está quebrada, o que sugere que a criatura fez isso. Joe explica a situação para os passageiros, que começam a discutir que tipo de animal os ataca. Adrian chama de urso, mas Nina aponta que os ursos não uivam. Jenny diz que não foi um animal, mas algo humano, porém todos acham tolice. Eles ouvem barulhos dentro de outro vagão e ficam preocupados que o monstro
possa estar tentando entrar. Joe pega um extintor de incêndio e vai com Billy e Adrian investigar. Eles atravessam cuidadosamente o vagão e descobrem que o barulho vem do banheiro. Quando Adrian se prepara para atacar, Joe destranca a porta e vê Paul cair para fora. Ele estava preso lá desde antes do acidente. Os quatro voltam para o grupo e Paul ouve a história toda, mas em vez de surtar com o monstro, ele fica triste por ter perdido seu destino. Eles verificam o ferimento da Jenny e percebem que está piorando, e ela também está com febre. Kate nota que a Nina é jovem e está assustada, então ela conversa com ela para confortá-la com algumas histórias sobre sua filha. A criatura começa a bater na porta novamente e pula no telhado, fazendo as luzes do trem começarem a falhar. O celular da Nina pega sinal e ela recebe uma ligação da mãe, mas quando ela tenta pedir ajuda, a criatura puxa ela pela janela. Ele agarra Nina pelas pernas e arrasta para fora enquanto ela grita. Então, Kate tenta segurar a mão dela para ajudá-la. Matthew a puxa de volta, pois ela também teria sido capturada. Eles ouvem a fera atacando Nina no telhado e o sangue dela pode ser visto nas janelas. Apavorado, o grupo corre para se esconder em outro vagão e a Kate surta porque ninguém quis salvar Nina. Uma discussão começa até que o marido da Jenny, Ged, grita para todos calarem a boca e lembra que eles precisam trabalhar juntos para sobreviver. O trem tem uma caixa de ferramentas. Então os passageiros começam a barricar todos os pontos de entrada do vagão com peças do próprio trem, como os assentos. O tempo passa e todo mundo fica mais deprimido a cada minuto. Jenny e Kate percebem que não sabiam o nome de Nina e Jenny admite que nunca conseguiu ter filhos, mesmo querendo. Num canto, Adrian conversa com Joe, explicando que tem 2 jogos de chaves, um da casa de sua família e outro para seu apartamento secreto, onde tem suas aventuras perversas. Ele acredita em fazer o que for necessário para sobreviver, mesmo que não seja agradável, e pede para Joe se juntar a ele para escapar, deixando os mais fracos para trás. Antes que Joe possa responder, Jenny vomita muito sangue e até 2 dentes. Outra discussão surge sobre o que fazer, mas é interrompida quando Joe percebe que Paul está desaparecido. A barricada foi movida e Adrian quer colocá-la de volta no lugar. No entanto, Joe e Billy o convencem a dar-lhes 1 minuto para encontrar Paul. Joe entra no outro vagão e encontra Paul preso no banheiro de novo. Enquanto Joe tenta abrir a porta, a luz do banheiro quebra e a criatura está acima para atacar Paul. Joe recua quando a porta é danificada durante a luta e logo o sangue começa a sair pelos buracos. Ele dá uma olhada rápida e fica horrorizado ao ver o corpo de Paul. Então ele tenta voltar para o outro vagão e descobre que Adrian fechou a porta. Adrian ouve o barulho e decide sair do trem para se salvar. Então, ele remove a barricada da porta. No entanto, está trancada e Joe tem a chave. Voltando ao Joe, ele continua empurrando a porta enquanto ouve o monstro se aproximar dele. Quando está prestes a ser atacado, os outros abrem a porta e puxam Joe para dentro antes de bloqueá-la novamente. Enquanto o grupo empilha o máximo de coisas possível, Adrian tenta quebrar a janela com um extintor de incêndio, mas não consegue. A criatura é muito forte e rompe a barricada, fazendo Ellen congelar. Joe age rápido e atira do caminho antes que o monstro possa machucá-la. A criatura tenta atacar Joe e enquanto ela rosna em seu rosto, Ellen a esfaqueia. O monstro se vira e acerta ela. Então os caras aproveitam a oportunidade para pular nele por trás e começar a bater e esfaqueá-lo com qualquer objeto disponível. Billy é agarrado pelo pescoço e empurrado contra o teto, e é solto quando Adrian acerta o ferimento da criatura com o extintor de incêndio. Matthew aparece com um machado e começa a bater no monstro repetidamente até que ele finalmente morra. Kate acalma Matthew, pois ele está tendo um colapso. Segundos depois, o grupo observa mais de perto a criatura e nota um anel em seu dedo. Como Jenny disse, era muito parecido com um humano, então Matthew conclui que é um lobisomem. Adrian lembra que pessoas mordidas também se transformam, e agora todos estão desconfiados de Jenny. Enquanto alguns passageiros cobrem o corpo, Ged conta a história de um trem que descarrilou nesta área muitos anos atrás. As autoridades descobriram muitos corpos desaparecidos e outros mutilados, mas nunca encontraram uma explicação. Ele conclui que o lobisomem também os matou naquela época. A fera acorda e uiva, então Joe começa a bater em seu rosto com um extintor de incêndio. Na floresta, outros lobisomens ouvem o uivo de seu líder. O rosto da Jenny começa a mudar e ela também rosna. Adrian quer matá-la antes que ela se transforme completamente, mas o Ged não deixa. Os outros passageiros o empurram para trás, mas Adrian luta contra eles, recusando-se a desistir. Ele consegue se soltar e começa a sufocar a Jenny. Então Joe o soca para derrubá-lo. O grupo concorda em amarrar tanto Adrian quanto a Jenny. Eles decidem um plano. Billy vai tentar consertar o trem e ensina a Ellen em quais botões apertar para tirá-los de lá
assim que o trem reagir. Joe faz um discurso pelo alto-falante, tentando manter a esperança de todos. Matthew e Billy saem do trem e rapidamente encontram o vazamento. Enquanto Billy se abaixa para consertá-lo, Matthew fica de guarda. Lá dentro, Kate revela que ela e Adrian tiveram uma noite juntos algum tempo atrás, mas Adrian não se incomoda em lembrar de suas aventuras com Kate. Jenny começa a ter dificuldade para respirar, e Adrian insiste que eles devem fazer algo antes que seja tarde demais. Matthew ouve um barulho na floresta e vai investigar, deixando Billy sem luz. Na floresta, Matthew consegue ouvir Nina chorando por ajuda e segue sua voz, encontrando o corpo dela no topo de uma árvore, sendo devorado por um lobisomem. Aterrorizado, Matthew tenta fugir, mas logo os lobisomens o cercam. Ele tenta se defender com seu machado, mas não adianta, e os lobisomens pulam nele para devorá-lo vivo. No trem, todos ouvem os gritos de Matthew enquanto ele morre, seguidos por um uivo alto. Jenny congela e Adrian continua pedindo para Kate matá-la. Billy finalmente conserta o trem e as luzes voltam. Então Joe e Ellen tentam entender os controles. Os lobisomens se aproximam do trem. Então Billy agarra o vagão e levanta o corpo para se esconder até que os monstros se afastem. Eles aparecem na janela da frente e assustam Ellen e Joe, que finalmente ativam o trem. Billy precisa se segurar no vagão novamente para não ficar para trás. Jenny termina de se transformar, então Kate corre para soltar Adrian antes que Jenny se liberte com sua força. Adrian tenta ajudar Ged, mas Jenny o derruba. Outro lobisomem aparece na porta e agarra Kate, que pede socorro. Adrian a chuta para afastá-la com o lobisomem do trem. O trem parte rapidamente e Kate fica para trás, se tornando comida de lobisomem. Enquanto Ged tenta fazer sua esposa entender, Adrian tenta lutar com Jenny novamente, acertando-a com uma chave inglesa. Furioso, Ged o soca antes que ele pudesse matá-la. Então Jenny pula em cima do seu marido e morde o pescoço dele, fazendo o sangue dele chover. Enquanto Jenny tenta ir atrás de Adrian, Billy luta para se segurar e acidentalmente quebra os concertos que ele fez, fazendo o trem parar novamente. Joe e Ellen saem correndo da cabine de controle e esfaqueiam Jenny antes que ela possa matar Adrian. Então Joe, furioso, pula em cima de Adrian para bater nele, mas Ellen o impede. Os lobisomens aproveitam a oportunidade para entrar no trem, então Joe e Ellen correm para trancar a porta. Adrian percebe que teria uma chance melhor de escapar se uma pessoa ficasse para trás como isca, então ele derruba Joe. Não é o suficiente para deixá-lo inconsciente, e Joe imediatamente revida, iniciando uma briga. Enquanto os homens lutam no chão, Ellen pega um pedaço de metal afiado e corta Adrian até ele soltar Joe. Enquanto Ellen cuida do amigo dela, Adrian bloqueia o caminho e pega as chaves da porta e pula do trem. Os lobisomens cercam rapidamente a dupla, mas antes que possam atacar, Billy aparece com um molotov. Ele a lança em um dos lobisomens, fazendo-o queimar e iniciando um incêndio. Ele acende uma tocha e assusta os outros monstros, fazendo-os recuar para o outro vagão enquanto entrega um pé de cabra para Joe. Isso permite que a dupla force a porta a abrir e pulam do trem, enquanto Billy é capturado e morto. Enquanto Ellen e Joe correm pela floresta, eles conseguem ouvir os lobisomens os perseguindo. Decidindo que é tarde demais, Joe beija Ellen e diz para ela continuar, pois ele ficará como distração. Chorando, Ellen encontra um caminho para escapar, enquanto Joe começa a lutar contra os lobisomens com um pedaço de metal, conseguindo esfaquear um deles. Não importa o quanto ele lute, os lobisomens o dominam e ele acaba sendo mordido. Momentos depois, Ellen chega à próxima estação de trem com a etiqueta de Joe na mão. Adrian continua correndo e encontra algumas roupas no chão. Os lobisomens de repente o cercam e Joe, recém-transformado, salta para atacar. Se gostou deste vídeo, que tal assistir mais? Tenho certeza que vai gostar.